cumprimentar o Faria Júnior. Eu queria começar essa entrevista, Luiziana, dedicando a minha solidariedade ao povo do Ceará pela pandemia, sabe? Ao governador Camilo pela capacidade, pela coragem de fazer todas as medidas que ele está fazendo, sem medir nenhum esforço. Ele está possivelmente sendo um governador com uma atuação brilhante, que merece respeito no Ceará, no Brasil e no mundo inteiro. E também cumprimentar os companheiros do PT. Eu sei que o Guimarães, Zé Henrique, sei que a Luiziana, está todo mundo assistindo esse programa, e estou à tua inteira disposição. Mais uma vez eu vou te falar, Luiziana, não tem pergunta proibida, pergunta o que você quiser, o tema que você quiser. Vamos conversar com muita seriedade, que o povo está precisando de seriedade nesse país. É isso mesmo, presidente. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho, por se disponibilizar. O senhor que deu raras entrevistas até hoje, né, depois que foi solto, foi liberado da prisão, lhe agradeço muito pela atenção. E a gente começa, presidente, perguntando para o senhor exatamente sobre a crise, né, sobre essa pandemia do coronavírus, né? O presidente Bolsonaro acho que está enfrentando a maior crise de sua história. Não sei se o senhor, quando governante, teve uma crise dessa magnitude. E a resposta do presidente é a pior possível, né? Há um confronto grande com os políticos, né? Uma pressão enorme dos empresários, até legítima pressão para voltar a funcionar o comércio, as atividades. Governadores aí estão segurando o isolamento social. Diante desse cenário, o senhor que foi presidente, tem bastante experiência, o que é que o senhor faria diferente? Luiziana, o grande problema é que o presidente Bolsonaro não estava preparado para ser presidente da República, não estava preparado para governar o Brasil em normalidade e muito menos está preparado para governar o Brasil com uma crise da magnitude que estamos sofrendo hoje. Veja, quando você tem uma crise que você não sabe como resolvê-la, a melhor coisa que você faz é você juntar parceiros em torno de você para resolver a crise. Quais são os parceiros que o presidente da República deveria ter nesse instante? Ele deveria ter como parceiro principal os governadores de estado e os prefeitos desse país, porque os prefeitos, na verdade, é quem enfrenta o dia a dia, frente a frente com o povo que está doente, com o povo que vai ficar adoentado na sua cidade. O governador é aquele que pode estabelecer política de distribuição das coisas necessárias para os prefeitos, e o presidente da República tem o papel de coordenar os interesses dos entes federados. Ou seja, o presidente da República deveria estar reunido com os governadores semanalmente, com os técnicos, com os cientistas, discutindo cada medida que fazer, inclusive se reunindo com os empresários também, para discutir quais são as possibilidades que nós temos de garantir que o setor que seja vital para a sociedade, que seja essencial, possa funcionar, dando garantia de vida às pessoas que vão trabalhar. O presidente não faz nada disso. O presidente continua arrumando inimigo. Ele vai para a praça, junta 200 pessoas na praça, para fazer um ato de ostensiva ofensas à Suprema Corte, ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado, à sociedade, ou seja, falando em emprego quando ele é o responsável por parte do desemprego que nós temos nesse país, quando nós sabemos o que cresceu de desemprego nesse período, e no período depois do golpe da Dilma, ou seja, só 13 milhões de desempregados, mas quase 50% da sociedade trabalhando na economia informal. Ou seja, ele fala em emprego e cria medidas e manda emendas constitucionais que geram desemprego, desestruturou o mundo do trabalho, faz acordo envolvendo prejuízos ao movimento sindical, aos trabalhadores, sem consultar os trabalhadores, tenta criar uma carteira para dar emprego para as pessoas sem praticamente nenhum direito, a não ser o salário que vai ser menor. Ou seja, é uma pessoa que não tem compromisso com a democracia. Ele poderia construir isso. Tem muita gente querendo ajudar, tem políticos querendo ajudar, tem governadores querendo ajudar, tem prefeito querendo ajudar, tem empresário querendo ajudar. Ele poderia criar em torno do governo federal uma instituição que pudesse ajudá-lo a fazer as coisas, ouvir os cientistas, ouvir os especialistas e fazer as coisas de forma responsável, coisa que ele não está fazendo.
Eu enfrentei uma crise séria de 2008, 2009, era uma crise econômica, não era uma crise com a pandemia dessa que nós temos agora, não tinha o Teve problema de H1N1, não foi, presidente? Teve mas nós, H1N1 também, né? veja, mas nós conseguimos dar a volta por cima. Eu dizia que o Brasil seria o último país a entrar na crise, seria o primeiro a sair, e foi exatamente o que aconteceu. É só importante lembrar que, quando eu entreguei a presidenta para a companheira Dilma, o Brasil estava crescendo a 7,5% e o comércio varejista estava crescendo a mais de 14%. Ou seja, e não tem saída sozinho. O presidente não é obrigado a saber de tudo, ele não tem o compromisso de saber de tudo. O que o presidente tem é o compromisso de funcionar como se fosse um maestro, juntar, sabe, cada especialista na sua área e discutir, pegar orientação e colocar em prática com o objetivo principal de cuidar do povo brasileiro. É esse o papel do presidente da República e é isso que o Camilo está fazendo no Ceará. Eu tenho acompanhado as decisões do Camilo, sabe, sobre a questão de leitos, eu tenho acompanhado sobre a questão de respiradores, eu tenho acompanhado a questão sobre a sustentabilidade do povo mais pobre, sabe, que é isso que deveria estar sendo feito no governo federal. Apenas isso. Presidente, por falar em governador Camilo Santana, a nossa realidade aqui no estado, que não é diferente de nenhum estado brasileiro, há uma pressão gigantesca dos setores produtivos, né, dos setores de comércio, da indústria, né, são os setores que estão pressionando para voltar às atividades. O governador chegou até em determinado momento, cedeu, ele abriu, fez um decreto, né, flexibilizando. Voltou horas depois, voltou atrás e manteve o isolamento. Mas há, de fato, uma pressão. O senhor considera essa pressão legítima? O senhor, como presidente, de que modo o senhor cuidaria da vida, mas também veria os empregos, veria a economia brasileira? Eu não considero a pressão legítima, porque com a pandemia dessa, a hora não é de fazer pressão, a hora é de sentar e tentar encontrar uma solução negociada. Veja, é normal que o governo do Estado, o prefeito e deveria o presidente da República ter uma preocupação de entender o seguinte, e o Camilo entende isso perfeitamente bem, é que até agora, a forma mais eficaz de evitar o crescimento da pandemia é o isolamento. Até agora. O isolamento, por quê? Porque você não tem vacina e porque você não tem remédio. O isolamento permite que as pessoas ficando em casa, a gente possa ter mais garantia de que a pessoa não vai ficar doente. A segunda possibilidade é a pessoa ter todos os equipamentos necessários para se proteger, coisa que muita gente ainda não tem. A terceira coisa é você ter uma rede hospitalar funcionando perfeitamente bem, para você ter certeza que ninguém vai ficar sem hospital, sem UTI, se for necessário, coisa que também não existe. Veja, é importante só lembrar, Viana, que 63% de todos os leitos feitos nesse país, na rede pública, foi feito no governo do PT. É importante lembrar isso, porque o SUS, que era tão desprezado por algumas pessoas, agora começa a ser lembrado como a coisa mais eficaz que nós temos no Brasil, e ele poderia ser muito melhor se não tivesse acabado com a CPMF em 2006, como acabaram, para tentar me prejudicar e prejudicar o povo brasileiro, não a mim. Veja, e agora, com o governo Temer, tiraram 22 milhões de reais do SUS. Porque o SUS, na verdade, é quem está dando conta com mais eficácia nesse combate ao coronavírus. Ora, presidente, então, o que eu penso, na verdade, Viana, é que nós temos que ter muita responsabilidade. Eu fico pensando o seguinte, os empresários estão fazendo pressão sobre o governador, é correto. Agora, os empresários estão dando garantia de vida aos trabalhadores que eles querem que vá trabalhar? Eles assumem compromisso que na fábrica dele, na loja dele, não vai nenhum trabalhador ou trabalhadora pegar coronavírus? Porque o que o governador está fazendo é tentar evitar que as pessoas peguem coronavírus. É isso que o governador está tentando evitar. Os empresários, e eu acho que tem muita gente que quer trabalhar, e eu também acho que tem muita gente que precisa trabalhar. O Brasil precisa que tenha gente trabalhando, até porque tem muito trabalho considerado essencial, que as pessoas têm que trabalhar. Agora, é preciso dar garantia de vida a essas pessoas. Eu quero saber se tem algum empresário no Ceará, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que vai dizer o seguinte, olha, eu garanto que os meus trabalhadores não vão pegar coronavírus, vão ter proteção no ônibus, vão ter proteção no metrô, vão ter proteção no local de trabalho. Ou seja, eles garantem isso, porque
Só quem pode garantir é o governo do Estado, fazendo Presidente, as coisas por favor. que ele está fazendo. Eu gostaria agora, rapidinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui entrando com o repórter CBN, né? Continuamos aqui na live. E agora eu gostaria que o meu colega lá do interior, Faria Júnior, o senhor que gosta tanto lá de Juazeiro do Norte, presidente. Faria Júnior é o meu colega, meu âncora lá da CBN Cariri. E queria convidá-lo aqui para fazer uma pergunta para o senhor também. Bom dia, Farias. Bom dia, Luiz Viana. Bom dia, presidente. Bom dia, Faria. Presidente, o senhor elogiou bastante o desempenho do governador Camilo Santana e este desempenho dele tem dado uma grande projeção nacional. Isso poderia torná-lo uma opção do PT para a presidência em 2022? Olha, eu não vou discutir eleição nesse instante, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, o estado do Ceará é muito importante para o Brasil. E o estado do Ceará tem condições de fazer com que o seu governador seja candidato a presidente do Brasil. E eu acho que o Camilo tem todas as possibilidades de ser candidato a presidente. Ele tem, o Rui Costa tem, sabe, qualquer governador tem. Ele está tendo uma projeção. Primeiro, o Camilo é uma pessoa diferenciada, porque ele é muito quieto, ele é muito tranquilo, ele fica muito na dele, ele não gosta de muito fuzuê, mas ele faz as coisas com muita responsabilidade e com muita eficácia. Sabe? E isso começa a aparecer. Ora, por que tem muitas mortes no Ceará? Ontem à noite, ontem às 17h30, tinha 239 mortes. E tinha tantos casos, sabe? E por que tinha 4 mil casos? É por conta do teste. É um dos estados que mais tem feito o teste. E a gente só vai saber, efetivamente, quantas pessoas estão contaminadas fazendo o teste. E o Camilo tem feito um esforço incomensurável. É importante lembrar, Farias, que o Camilo enfrentou alguns problemas graves esse ano. Além de enfrentar a greve da polícia, ele enfrentou um motim de policiais aí no Ceará, que deram até um tiro lá em Sobral, no Cid Gomes. E é importante lembrar que a Força Federal foi lá quando terminou, porque o Camilo foi muito homem, muito corajoso e tomou a decisão de não negociar. O cara da Força Nacional que foi para lá elogiou os caras que estavam amotinados como heróis. Sabe? Então, o Camilo tem tido uma atuação excepcional como governador e eu acho que por isso ele merece elogios, e eu posso te garantir que eu já falei com o Camilo. O Camilo uma vez me visitou lá na Polícia Federal no Paraná e eu falei, olha, vocês todos têm condições de ser candidato a presidente. O que precisa é começar a fazer a trilha para vocês percorrerem esse caminho. Não sei se é isso que ele quer, não sei qual é o que o Camilo pensa do futuro. O que eu sei é que ele está dando uma lição de como o governador deve agir para combater uma pandemia do tamanho que nós estamos enfrentando, Farias. Presidente, já que eu estou falando aqui do Cariri, estou em Juazeiro do Norte neste momento, e já coloquei na pauta a questão de eleições, nas próximas eleições, primeiro o seguinte, o senhor é a favor de que tenhamos de fato eleições neste ano? Há quem defenda que se prorrogue aí, que se coloque mais para frente, e dentro dessa pergunta, também lhe pergunto, os candidatos do PT, a exemplo de Juazeiro do Norte e Fortaleza, contarão com seu apoio? O senhor participará presencialmente das campanhas? Faria, primeiro, eu acho que se não acontecer nenhuma coisa mais grave até próximas eleições, as eleições poderiam acontecer com os cuidados que tem que se ter. Eu não sei se é necessário adiar, mas eu acho que também não é uma questão de princípio. Se tiver que adiar em função da pandemia, se adia as eleições. Se tiver eleição, o PT vai ter candidato nas maiores cidades e aonde eu puder ajudar, aonde eu puder transferir um voto, eu vou contribuir para eleger os candidatos do PT. Presidente, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, entrando em rede com o repórter CBN. Agradeço demais o Farias, deu uma grande contribuição. Enquanto isso, ficamos aqui, né, acompanhando a live aqui com o presidente Lula. E antes do intervalo, queria provocá-lo com a seguinte pergunta. Aqui no Ceará, em Fortaleza, a capital, tem como candidato do PT Luiziane Lins, muito provavelmente. E os Ferreira Gomes e Camilo Santana devem apoiar um outro candidato.
Como é que o senhor vai ficar nessa situação? Essa pergunta é para o senhor responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, viu? Então, obrigado, Farias. Pronto, presidente. Agora o senhor me escuta? Eu estou. A gente faz aqui um pequeno intervalo, que estamos na transmissão nacional da rede, continuamos aqui ao vivo com o senhor. Queria aproveitar para perguntar para o senhor, presidente, o que é isso no seu nariz? Está tudo bem com o senhor? Tem aí um curativo no nariz, é isso? Aqui tem uma espinha aqui no nariz. Ah, está com uma espinha grande aí no nariz. A sua saúde está boa, presidente? Minha saúde está boa. Eu estou me cuidando bem, Viana. Eu estou me cuidando bem, primeiro porque eu já estou com uma idade, embora eu diga que tenha 74, energia de 30, tesão de 20, eu me cuido bem, que é porque eu preciso enfrentar a longevidade, eu quero viver até 120 anos, porque dizem que o cara que vai viver 120 anos, o humano que vai viver já nasceu, e por que não pode ser? Provavelmente é o senhor, então, né? Lógico, eu estou torcendo para que seja eu, então eu estou me cuidando bem. Eu, desde que voltei da Alemanha, você está isolado em casa? Você sabe que eu fui a Paris receber o título de cidadão parisense, depois fui ter um encontro com o ex-presidente François Hollande, com Sarkozy, depois eu fui ter encontro com os sindicalistas e com os políticos alemães, depois eu fui a Genebra ter uma reunião com o Conselho Mundial de Igrejas. Aí, desde que eu voltei, eu me tranquei em casa. Então, eu não saio desde o dia 12 de março, que eu não saio de casa, eu faço todas as reuniões que eu tenho que fazer, sabe? Através do nosso computador, como eu estou conversando com você agora. E trabalho mais do que quando eu estava indo ao Instituto. Você fez o que mais gosta de fazer, presidente, é circular o Brasil. Nada melhor que para alegrar Lula é caravana, né? Aí o senhor está com saudade das praias do Ceará e lá de Juazeiro, o senhor que vez por outra, né? É super bem recebido lá no Juazeiro. Sabe que eu gosto de andar o Brasil pelo seguinte: você não consegue fazer política, eu pelo menos não consigo, sem estar olhando na cara das pessoas, sem estar pegando nas pessoas, sem estar abraçando as pessoas. Porque uma coisa, quando você está conversando de longe, por telefone ou por e-mail, sabe? Você não está sentindo a pessoa de perto. Então, eu nasci assim, eu faço política assim, e eu estou doido para que essa crise diminua, para que eu possa voltar a andar o Brasil e conversar com as pessoas. Eu ainda não fui ao Ceará, sabe? Já faz tempo que eu não vou ao Ceará, mas eu quero percorrer todo o Brasil e eu estou muito orgulhoso pelo Nordeste, porque a melhor coisa que aconteceu no Brasil, sabe, depois da eleição do Bolsonaro, foi o consórcio do Nordeste. Foi o Nordeste se fazer respeitar enquanto região que merece ser cuidada. Merece ser cuidada. Quando a gente vê um presidente dar menos recursos do Bolsa Família para o Nordeste do que para outra região do país, quando a gente vê o governador, o presidente da República cuidar de estados que precisam menos do que o Nordeste, a gente começa a perceber que esse presidente não sabe conviver democraticamente. Eu fui presidente da República 8 anos, Luiziana. O governador, quando eu fui presidente, era o Lúcio Alcântara. Depois eu tive com o Cid também. Pergunte para qualquer um deles se em algum momento eu os distratei por causa de divergência. Não. Sabe, eu tratava todo mundo em igualdade de condições, porque a minha relação com o governador era uma relação com o povo do Ceará. Então, o que eu sinto é que os governadores do Nordeste deram uma lição de democracia ao presidente da República, deram uma lição de organização, e o presidente da República, ao invés de enaltecer essa decisão dos governadores, ele transformou os governadores no inimigo da pátria. Ele brigou com todos os governadores do Brasil. Ele só acha que é bom aquele governador que puxa o saco dele, aquele que lambe a bota dele, e não aquele que defende os interesses do seu povo. Então, eu sinceramente, eu estou muito feliz com o meu querido Nordeste, com a postura digna dos nossos governadores, e espero que os deputados eleitos que apoiaram o Camilo, que apoiaram o companheiro Rui, que apoiaram o Wellington, que apoiaram o governador de todos os estados, ou seja, do Nordeste.
estejam apoiando os nossos governadores nessa briga em defesa da sobrevivência do povo nordestino brasileiro. Só acha que essa briga, de certo modo, está muito contaminada pela disputa política, pela eleição que se avizinha. A gente vê aí uma disputa entre Dória. O Dória provocou claramente o presidente Bolsonaro, que, conhecendo, né, o perfil, foi lá, aceitou a provocação, brigou com ele, fez uma palhaçada numa reunião ao vivo. Quer dizer, eu só acho que esse ambiente aí não está muito contaminado com essas questões eleitorais. Talvez hoje a gente possa se esquecer um pouco mais da política e pensar na vida, ou as duas coisas estão juntas? Deixa eu te dizer uma coisa, Oliveira. O problema do Bolsonaro, veja, é que ele não pensa em governar o país. Ele pensa em arrumar inimigos. Ou seja, é normal que cada governador do estado tente cuidar da melhor forma possível do seu estado. Ora, o Dória estava cuidando do estado de São Paulo como ele entendia que deveria cuidar. Não depende do Lula concordar ou não, do Bolsonaro concordar ou não. O seguinte, ele estava cuidando dos interesses do seu estado. Ora, o Bolsonaro não pode ver ele como inimigo porque ele não está fazendo o que o Bolsonaro quer. Então, ele transformou como inimigo o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina, o de todo o Nordeste brasileiro. Não é possível. É de uma irresponsabilidade. A questão não é política, não é 2022. A questão é o seguinte: quantas pessoas vão escapar do coronavírus? Quantas pessoas vão viver? Ou quanto tempo a gente vai conviver com essa imagem de máquinas cavando cova, enterrando? Você acha que é normal, Luiziana, um filho ver uma enterrada dentro do caixão, você vê a cara dessa mãe? Um parente enterrar um... Permita interrompê-lo, a gente está voltando ao vivo na Rádio CBN também, só para informar. Eu continuo à sua disposição. Voltamos ao vivo agora. A gente continua nossa entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que aqui, durante o intervalo, comentou algo muito interessante, né, provocado pelo Faria Júnior. Faria Júnior perguntou aí sobre como é que o Camilo Santana está se comportando. Ele que, inclusive, que você ouviu há pouco, né, falou que falta ao Bolsonaro exatamente esse poder de articulação com prefeitos e governadores. Né, pergunto para o senhor como é que fica aí o candidato do PT, como é que o senhor, nessa condição aí, dessa briga entre os governadores e o presidente da República, apareceu o consórcio Nordeste. Aí eu queria que o senhor repetisse aí para os nossos ouvintes, na sua opinião, sobre essa movimentação dos governadores. Olha, eu estava dizendo agora há pouco para o Luiziana que a coisa boa que aconteceu desde que o Collor ganhou as eleições foi o consórcio do Nordeste. Desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, foi o consórcio do Nordeste. Ou seja, os governadores do Nordeste se reuniram, viram os problemas que tinham que enfrentar, viram a similaridade dos problemas e resolveram construir um consórcio. Inclusive, agora construíram uma comissão científica para cuidar. É muito interessante. E eu estava citando especificamente o Camilo, que tem dado um exemplo de autoridade. O Camilo tem enfrentado muitos problemas no Estado, ele tem enfrentado todos os problemas com muita maturidade. Esse último motim da polícia foi uma provocação, esse tiro ao Cid Gomes, ou seja, e o Camilo não cedeu, não negociou, sabe, o que foi muito importante. E agora, no coronavírus, ele tem sido um dos governadores mais atuantes. Tem mais casos em Fortaleza e no Ceará, porque houve mais teste. Então, o Camilo ele tem feito tudo, ele tem dado lição de como se comportar dentro de uma crise como essa. Sabe, eu comecei elogiando o Camilo e quero te dizer que é muito orgulho. E você perguntava se o Camilo poderia ser candidato a presidente da República. Eu não vou discutir a eleição para presidente da República com tanto tempo de antecedência. Mas o Ceará é muito importante. O governador do Ceará, que quiser, tem condições de ser candidato a presidente da República. Sabe? Eu até já falei isso pessoalmente com o Camilo quando ele me visitou na Polícia Federal. Sabe? Se ele tiver interesse, ele precisa começar a trilhar esse caminho. Mas qual é o interesse do Camilo agora? Qual é o compromisso principal e prioritário do Camilo? É cuidar do povo do Ceará. É cuidar do povo do Ceará. Ele tem um problema sério com a segurança, sabe? E agora ele tem esse problema sério da pandemia. Você está lembrado que o Bolsonaro, sabe, vetou uma decisão do Camilo de proibir voos dos Estados Unidos para Fortaleza,
Né? O Bolsonaro é tão puxa-saco que ele proibiu aviões europeus e não proibiu avião americano, quando os Estados Unidos é o epicentro do coronavírus. É o país que tem mais pessoas contaminadas, é o país que tem mais morte, e Nova York, sabe, tem mais mortes do que muitos países do mundo. E o Camilo teve coragem de peitar, o Camilo tinha razão de tomar essas decisões. Agora o Camilo está sofrendo pressão dos empresários que querem que as pessoas voltem a trabalhar. Eu vou repetir, é plenamente possível que algumas pessoas tenham que voltar a trabalhar, sobretudo as pessoas que têm trabalho essencial, as pessoas que trabalham com comida, as pessoas que trabalham com remédio, as pessoas que trabalham com saúde, as pessoas que trabalham com segurança, as pessoas que plantam, as pessoas que vendem, as pessoas que vão na feira, tudo isso as pessoas têm que trabalhar. Agora eu quero saber o seguinte, quem é que dá a garantia de vida às pessoas? Quem é que dá a garantia de vida? É o governo do Estado que está tentando, no esforço monumental, sabe, com o isolamento, tentar fazer com que as pessoas não peguem o coronavírus, porque depois que pega, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu queria que as pessoas tivessem solidariedade, inclusive os empresários. Assim que os trabalhadores voltam a trabalhar, faça um compromisso de que na sua fábrica ninguém vai pegar coronavírus, na sua loja ninguém vai pegar coronavírus, que vai dar assistência para o companheiro pegar um ônibus, que vai dar assistência para o companheiro pegar um metrô, sabe? Porque aí mostra seriedade. Não apenas tentar culpar o governador que está tentando salvar o povo do seu estado. Ora, eu acho que em algum momento vai ter que estabelecer um programa de volta ao trabalho das categorias essenciais, e quando o cidadão for voltar ao trabalho, eu quero saber, Luiziana, quem é que vai dar luva, quem é que vai dar máscara, quem é que vai higienizar o ônibus, quem é que vai higienizar o metrô, quem vai higienizar o local de trabalho. Sabe, porque é isso que está se tratando. Sabe, as pessoas têm que entender que morrer, sabe, uma pessoa não é morrer um mundo, é morrer um ser humano. E nós precisamos ser mais humanos, e precisamos ser mais solidários, precisamos colaborar mais. É isso que o governador está tentando mostrar, e as atitudes que o Camilo tem tomado têm sido exemplares. Exemplares. Obviamente que ele deve comportamento às mortes, mas ele tem tido um comportamento exemplar para o Brasil inteiro. Queria perguntar para o senhor um pouco sobre política, né? Quando o senhor foi solto, criou-se uma expectativa muito grande na política da reunião das esquerdas. Acho que isso, inclusive, de certo modo, motivou uma grande mobilização aí do próprio grupo do Bolsonaro, né, do pessoal mais à direita, mas a gente não assistiu a essa reunião da esquerda. A esquerda, de certo modo, está patinando, né? O papel de Ciro Gomes, por exemplo, é de afastamento total, declarou uma guerra contra o senhor. E aí eu pergunto, qual é a estratégia agora? A esquerda vai defender o fora Bolsonaro? Vai defender o impeachment? Isso não é incoerente? Inclusive o próprio senhor que disse, né, que era golpe naquela ocasião, todo o PT. Em algum momento o senhor presidente falou o seguinte: Bolsonaro ganhou a eleição, agora temos que amargar, porque o mandato é de 4 anos. O senhor mudou de ideia? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que todo mundo que ganha uma eleição tem o direito de cumprir com o seu mandato. Agora, o Bolsonaro, ele não está governando. Ele está tentando criar a cisânia na sociedade brasileira. Ele não está respeitando as orientações científicas, ele não respeita a Suprema Corte, ele não respeita o Congresso Nacional, ele não respeita a Câmara e o Senado, ele não respeita absolutamente nada. Ele faz tudo. Você veja o que disse ontem o ministro das Relações Exteriores sobre a China. Você viu o que disse o ministro das Relações Exteriores sobre a China. Um cidadão desse não está qualificado para ser ministro. Ou seja, o discurso do Bolsonaro lá em Brasília para 200 pessoas, 300 pessoas, que são os milicianos dele, ou seja, é uma provocação à democracia, à liberdade, sabe, das pessoas. Ora, então, um presidente da República deveria utilizar a sua fala para bem orientar a sociedade brasileira, sabe, para dizer para as pessoas como é que vão se cuidar. Que cuidado tem que ter. Ele deveria estar preocupado, sim, em liberar o dinheiro que eles prometem todo dia e que a gente fica vendo na televisão que não chega todo dia. Então, veja, eu acho que a questão das esquerdas, Luiziana, eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002. O Ciro Gomes foi candidato contra mim 2 vezes. O PSB teve candidato contra mim 2 vezes.
Eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei. Eu acho normal que cada partido político queira ter candidato. Eu acho que não tem nenhum problema o Ciro Gomes ser oposição a mim. O que é importante é que ele ajude, sabe, o Camilo a fazer as coisas, sabe, da melhor forma possível em Fortaleza e no Ceará. Eu não tenho problema com relação a mim. O Ciro Gomes, me parece que ele fez uma opção. O Ciro Gomes percebeu que dificilmente ele será candidato a presidente da República com chance de se eleger, sabe, pela esquerda. Então, o Ciro Gomes ele está tentando convencer uma parte do eleitorado de direita que ele é o inimigo do PT. Como ele acredita na existência do antipetismo, ele espera que esse antipetismo vá para ele. Sabe, imaginar que um anticorintiano vai ser corintiano. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. O PT tem o anti-PT porque o PT é muito forte. Porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Eu lembro quando o PT era bem pequenininho, em 2002, o PT sozinho com o Zé Ayrton candidato, a gente perdeu por menos de 2% de votos para o Tarso, para o Ciro, para o Lúcio Alcântara. Ou seja, 3 mil votos. Hein? 3 mil votos. 3 mil votos, a diferença. Então você veja, a força do PT é muito grande. Presidente, por favor. O ódio que o Ciro tem demonstrado com o PT no Ceará é muito grande no Brasil inteiro. Ora, em 2010, eu e o Eduardo Campos acertamos que o Ciro ia se filiar ao PSB em São Paulo para ser candidato a governador. A primeira coisa que ele faz quando chega no aeroporto de São Paulo é criticar o PT. Então não é possível. A Luziane sabe o quanto o Ciro xinga ela, ofende ela. Ela sabe disso. O PT sabe disso. Então vai apoiar a Luiziane aqui em Fortaleza? Deixa eu falar uma coisa. Então eu acho que o Ciro Gomes está fazendo uma análise equivocada e errada, sabe, desse país e da política brasileira. O Ciro Gomes, ele deveria saber que o inimigo dele não é o PT. Ele deveria saber. Se ele está tentando transformar o PT no inimigo para ver se conquista voto do lado de lá, eu acho que ele vai perder o dele e não vai conquistar o do lado de lá. Essa é a minha visão. Mas eu continuo dizendo para você, Luiziane, que eu tenho um profundo respeito pela relação. Eu não confundo a minha relação pessoal com a minha relação política. Sabe, eu tive uma boa relação com o Ciro, respeito. Mas ele quer falar mal de mim, menos mal. Pode continuar falando mal de mim, que a vida segue. Nós vamos ter candidato, onde for possível ter candidato. E se a Luziane for candidata, obviamente que ela tem muita chance em Fortaleza e eu certamente irei apoiar. Eu espero que tenha eleição, que o processo seja natural. Mas, nesse momento, Luiziane, eu acho que a nossa preocupação, a do PT, a de todos os partidos políticos, é em tentar sair dessa pandemia. É ficar rezando todo dia para que os cientistas descubram logo uma vacina para que possa dar tranquilidade ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de tranquilidade e o povo precisa voltar, sabe, a acreditar nesse país outra vez. Esse país está tomado pelo ódio, pela desavença, esse país está tomado, sabe, pela falta de solidariedade, falta de humanismo. Então, é isso que o Bolsonaro causou nesse país. É isso que ele causou nesse país. E as esquerdas e o PT, nesse momento, né, como um dos principais partidos de esquerda, vai defender agora o impeachment? É o fora Bolsonaro que está em pauta? O senhor concorda com essa bandeira? Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, os partidos de esquerda têm trabalhado muito junto, têm feito muita nota conjunta. Na política, quase todas as notas são notas unitárias dos partidos. Eu, sinceramente, eu cheguei à conclusão, eu já tinha dito há 15 dias atrás, numa entrevista, que não tinha saída para o Brasil com o Bolsonaro. Porque ele não quer. Ele não quer, não é possível você ter um ministro da Fazenda como o Guedes, que a única coisa que pensa é vender o patrimônio público. Não é possível. Ou seja, todos os países do mundo já rodaram dinheiro novo para enfrentar a crise. Eles estão fazendo, sabe, tirando o dinheiro do bolso do paletó, colocando no bolso, sabe, da calça, tirando da calça, colocando no bolso do... É o mesmo dinheiro que está rodando, quando, na verdade, deveria estar produzindo dinheiro novo para enfrentar o coronavírus, como está fazendo muitos países do mundo. É isso que ele deveria estar fazendo. Então, eu cheguei à conclusão de que, se a gente tiver saída, não vai ser com o Bolsonaro.
Eu acho que o Bolsonaro é preciso fazer o levantamento dos crimes de responsabilidade que ele já cometeu, e foram muitos, e tentar discutir, sabe, o fora Bolsonaro. Ou seja, preciso começar o movimento, porque se ninguém começar, não vai acontecer. Mas a gente não pode ficar parado vendo o Bolsonaro destruir a democracia brasileira, destruir os valores desse país que foram construídos a tão duras penas, fazer apologia, sabe, de torturador, fingir que não houve ditadura militar, fingir que não houve golpe, sabe, fazer manifestação na frente do Exército, sabe, numa demonstração de que ele não gosta da democracia, ele não gosta da política. A única coisa que ele gostou da política é que ele viveu 28 anos às custas, sabe, de política, como deputado federal. Justamente esse ponto que o senhor levantou, qual é a análise que o senhor faz da postura do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das instituições, de uma forma geral, com relação aos ataques sofridos à democracia? Veja, eu acho que as instituições já deveriam ter reagido. Desde o tempo que entraram no Senado para prender o Delcídio poderia cometer qualquer outro crime e ser punido. Agora, o que não poderia era a Polícia Federal adentrar, sabe, ao recinto de um poder como o Senado para prender o Delcídio. Sinceramente, eu achei que ali deveria ter tido uma reação do Poder Legislativo. O Ministério Público desrespeitou de uma só vez a Suprema Corte, desrespeitou o Senado, desrespeitou a Câmara, desrespeitou o Poder Executivo. Ou seja, eles, na verdade, desrespeitaram aqueles moleques lá de Curitiba, da Força Tarefa. Eles acharam que era um Deus e resolveram desrespeitar. E o Bolsonaro segue a mesma coisa. A única coisa que o Bolsonaro não faz é mostrar onde está o Queiroz. A única coisa que ele não faz é dizer quem é que matou a Marielle. Porque alguém ligado a ele deve saber. Alguém, tudo que a gente lê na imprensa, tudo que a gente vê, sabe, é o seguinte: eles tentam esconder. Cadê o Queiroz? Cadê o dinheiro que era repartido do gabinete do Círio? Ou seja, tudo isso fica guardado. Tudo isso ele não responde. O Moro não responde nada. O Moro, sem o apoio da Globo, como ela deu no caso da Lava Jato, o Moro desaparece porque é medíocre enquanto pessoa. Então, presidente, por falar em Moro, teve uma novidade aí na madrugada da quarta-feira, né? O STJ reabriu, pediu seu julgamento do triplex do Guarujá, esse caso que foi a condenação exatamente do juiz Sérgio Moro, que está sendo questionado exatamente por esse ato, né? Tem pedido de suspeição. Aí eu pergunto sobre o Lula. Como é que o senhor está nesse momento, diante, né, de tanto o senhor é réu, o senhor tem receio de voltar à prisão? Luiz Vera, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tiver dos 210 milhões de brasileiros, um ser humano com a consciência tranquila nesse país sou eu. Eu não tive oportunidade de falar com você, até quero agradecer a carta que você leu para mim quando eu estava na cadeia. É o seguinte, meu caro, eu, quando decidi ir para Curitiba, porque eu poderia ter ido para um outro país, poderia ter ido para uma embaixada, eu fui porque eu preciso provar que a força-tarefa de Curitiba, no meu caso, é mentirosa. Eu preciso provar que o Moro é mentiroso, a sentença dele é mentirosa. Ele inventou uma sentença chamada a causa do crime é crime determinado, ou seja, isso não existe no mundo jurídico. E eu estou muito tranquilo. Eu fiquei surpreso com a calada da noite, 1h da manhã, o Fischer colocar outra vez o meu processo para ser votado de forma virtual, sem avisar sequer a defesa. E a mesma coisa fez o Gebran no Rio Grande do Sul, às 4h da tarde. Ou seja, eles acham que isso vai diminuir as críticas ao Bolsonaro e vai votar em mim. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Se tivesse uma balança para medir consciência pesada, eu toparia colocar a minha consciência com todo o Moro e com os que estão me condenando, para você perceber que a consciência deles está muito mais pesada do que a minha. Eu acho que, para mentir como eles estão mentindo, para julgar como eles estão julgando, ou seja, essas pessoas não estão honrando o papel e a função que eles exercem no Poder Judiciário brasileiro.
Presidente, hoje o partido mais odiado do Brasil é o PT, ao mesmo tempo o senhor falou que é o mais amado, né? Isso também vale para o Lula, assim, a participação dos nossos ouvintes aqui mostra que o senhor é muito amado, mas também muito odiado, né? Aí eu pergunto para o senhor, o que é que a esquerda errou? Onde é que o PT errou? Hoje a gente vê, por exemplo, grandes apoiadores do Bolsonaro estão numa força de trabalho informal, são aqueles motoristas de Uber, e eles realmente aí fazem, né, uma base forte de sustentação do governo Bolsonaro. O senhor acha que faltou competência e diálogo do PT com essa turma, com trabalhadores informais e com apoiadores do Bolsonaro? Onde é que o senhor acha que o PT errou? Luiziano, deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você for no Rio de Janeiro, você vai perceber que tem duas torcidas no Rio de Janeiro. Tem o Flamengo e o anti-Flamengo. Se você vier a São Paulo, você vai perceber que tem o corintiano e tem o anticorintiano. E aí vai no Brasil inteiro. No Ceará, a disputa entre o Ceará e Fortaleza deve ser muito grande. E aí vai para o Brasil inteiro. Né? O PT é muito grande. Veja, o PT, só para dar uma ideia para você, sabe? O PT disputou a primeira eleição em 89, o PT tinha 7 anos de existência. O PT foi o segundo colocado. Numa reunião que disputava Brizola, Ulisses Guimarães, que disputava Aureliano Chaves, que disputava Mário Covas, o PT foi o segundo colocado. Então, o PT foi o segundo em 89, o PT foi o segundo em 94, o PT foi o segundo em 98, o PT foi o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, e não foi o primeiro em 2018, porque eu não concorri. Se eu tivesse concorrido, teria sido o primeiro, e se não tivesse tido fake news, o Haddad teria sido presidente da República. Só para você ter ideia. Então, o PT é muito grande. O PT, desde 89, o PT está diretamente na disputa. Ou é campeão ou é vice, é campeão ou é vice, é campeão ou é vice. Isso desperta, sabe, uma certa mágoa de muita gente. Mas é importante lembrar que, embora a gente não tenha ganhado as eleições no primeiro turno, a gente tenha tido 47%, 48%, 49%, ou seja, a verdade é que no segundo turno, nas 2 vezes, eu fui para 62%. Então, o dado concreto é o seguinte: quando você tem uma eleição, você disputa o primeiro turno, no segundo turno você compõe base de apoio e você se elege com a maioria, como eu me elegi 2 vezes. É assim que a gente constrói. Ou seja, se tenta criar a ideia de que o PT não ganha mais porque tem um antipetismo. Veja, faça uma pesquisa no Ceará e pergunta o seguinte: qual é o partido mais admirado, o partido que você mais gosta, sabe, no Brasil? Você vai perceber que aí em Fortaleza o PT deve ultrapassar os 25%. E você vai perceber que o segundo não passa de 2%. Faça em São Paulo é a mesma coisa. Faça em qualquer lugar, porque enquanto partido político, a única instituição nacional, sabe, que decide nacionalmente as coisas, que tem base, sabe, que tem influência no movimento social, é o PT. Okay. Agora, por que nós temos isso? Porque nós nascemos daí. Nós não nascemos de cima para baixo, nós nascemos de baixo para cima. As pessoas se esquecem que quem ajudou a fundar o PT foi o movimento grevista de 78, 79 e 80. Foi a greve dos médicos, a greve dos professores, a greve dos bancários, a greve dos metalúrgicos. Foi a movimentação dos trabalhadores rurais, foi a movimentação das pessoas que brigavam por saúde e por educação. Sabe, essa gente foi gente da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Essa gente é que fundou o PT. E o PT é um partido, Luiziano, o PT é fantástico. Eu digo que não existe similar. O PT é tão democrático que o PT tem gente que gosta da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, sabe, da Revolução Russa, gente que é leninista, gente que é guevarista, gente que é maoísta, ou seja, gente que é católico, gente que é evangélico. Presidente, por gentileza. Todo mundo convive democraticamente no PT. Todo mundo. Todo mundo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nós aprendemos a conviver democraticamente, Luiziana. Por isso, querido, eu queria te dizer o seguinte: olha, eu estou pedindo a Deus que essa crise acabe logo, que essa pandemia acabe, que eu quero botar meus pés no chão de Fortaleza, molhar o pé numa praia qualquer, sabe? Sobretudo aí na praia mais perto do centro, a Praia do Futuro. E aí, comer um caranguejo e poder fazer um pouco de política e, quem sabe, dar uma outra entrevista para você aí, ao vivo, diretamente de Fortaleza.
É tudo isso que eu espero, Presidente, querido. muito obrigado pela atenção. O Grupo de Comunicação Povo e a Rádio CBN agradece a sua atenção para com o nosso veículo. Sempre que pode, o senhor realmente entra nas rádios do Nordeste, entra aqui com a gente. E nossos ouvintes também agradecem a sua atenção. Muito obrigado aí por sua participação, pela entrevista. Eu queria encerrar com o senhor com uma pergunta bem rápida. Queria agradecer também ao meu colega Faria Júnior, que está aqui já nas imagens. Queria perguntar para o senhor se vê no palanque de candidato a presidente, tem que ser bem rápido, que a gente está terminando. Me vejo. Meu caro, é o seguinte, eu não sei me ver sem estar no palanque. Candidato a presidente. Sabe? Então eu quero estar no palanque, sabe? Obviamente que eu não tenho mais, eu estou com meus direitos políticos caçados, eu quero reconquistar, mas pode ficar certo que, sendo candidato ou não, eu estarei no palanque. Se for você o candidato, eu estarei no palanque também, defendendo Liviana, Faria Júnior e quem for candidato contra o Bolsonaro. Muito obrigado, presidente, por sua entrevista. Obrigado, grande abraço para o senhor. Obrigado, Faria Júnior, e obrigado ao povo do Ceará mais uma vez. É isso, a gente se despede agora do presidente Lula e continuamos aqui na programação.